Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pró-jogo de Fluminense 2, Serna e EV. Sport 1, eu acho que foi o Pablo que fez o gol. Não deu ali o nome, mas eu acho que foi o Pablo que fez o gol. Foi o Pablo. Mas antes de falar sobre isso, YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Eu vou ter que analisar isso daí com tanta situação que aconteceu, que é o seguinte. Analisar o juiz, que deixou pra mim de dar 2 pênaltis. Um pro Arias e outro pro Serna, que pra mim foram muito claros. E também deixou de dar um vermelho em cima da jogada do Serna. Causa revolta, causa muita revolta. Mas a situação é que você não tem que ter a revolta do juiz. Tem que ter revolta do Mário Bittencourt, que tá quietinho. Depois que ele foi para a seleção, ele nunca mais falou nada. Ele é omisso. E ele votou, e ele elegeu o cara, o Edinaldo. Ah, mas não tinha ninguém. E daí? Vota nulo. Então, não adianta. Já são pra mim 3 pênaltis que não foram marcados. 4 pênaltis que não foram marcados pro Fluminense. 4. Tá? Um contra o Botafogo, outro contra o Vitória e agora 2 contra o Sport. Tirando isso de lado, que eu queria já tirar isso daí de lado, que é importante, podemos analisar em 2 situações: a emocional e a racional. A emocional é: ganhamos no último minuto, o time se postou para vencer. Isso é importante comentar. Se postou para vencer até o final e conseguiu vencer. O emocional também diz que se era para ganhar alguém, era para ter sido o Fluminense, reconhecendo que se era para ser um jogo justo, era para ser pelo menos uns 3-2 ou 4-3 pro Fluminense. Jogo de muitos gols, porque eles acabaram errando pelo menos uns 3 gols no primeiro tempo e mais 2 gols no segundo tempo, e também a gente também errou muitos gols. Então, no emocional, foi muito bom ganhar, né? Voltar a ganhar um jogo do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Agora está com 13 pontos, 3 acima do 4º colocado. E estamos brigando justamente na parte de cima da tabela. Então, na parte da emoção, mesmo realmente não transmitindo aqui, porque eu estou sendo bem racional, foi bom. O sentimento justamente do primeiro tempo era justamente de sentimento que, tipo, de novo, e nós iremos fazer história, dando a primeira vitória pro Sport. E aí no segundo tempo a gente consegue virar o jogo com as trocas que foram. E na parte emocional eu acho que pegou muito a situação de você trocar o Ganso pelo Lima.
Depois o Lima ele sai e fica justamente como segundo volante e coloca o Lescano, que era o que deveria ter feito há muito tempo. E transformou justamente toda a situação do estádio. Mas antes de falar do segunda parte, que eu quero falar sobre a parte racional e também falar sobre os 2 gols, se inscreva no canal. Faça o triplo C, faça tudo que está escrito aqui, tá? Inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor dia 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, você pode mandar patrocínio, vamos nessa. Bom, tem a terceira parte? Tem a terceira parte agora, falando sobre o racional. Nós sofremos contra o último colocado desse Brasileirão, que tinha 0 vitórias, que tinha apenas 2 empates e o resto tudo de derrota. Isso justamente para pensando no futuro preocupa. E esse jogo, na verdade, a história pareceu muito mais um jogo que a gente perde contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude, do que a gente ganha. Começamos mal, porque interpretamos o jogo mal. O jogo que era justamente para você ter velocidade, nós jogamos com cadência. E isso foi um erro completamente do Renato Gaúcho, que novamente conta com a sorte para vencer o jogo, porque ele erra na substituição. Ele não coloca o Lescano logo de cara, que era para ele ter colocado, para dar mais mobilidade e velocidade no jogo. E novamente Nonato, que de novo é importante dentro do meio de campo, só entra no segundo tempo. A bola vai punir. E sobre os gols? O primeiro gol foi deles, que foi justamente o gol que ele sai no contra-ataque. O ponta deles, que é o Hereda, consegue cruzar na área e sozinho o Pablo consegue tocar, dar um toquezinho que tira o goleiro e faz o gol. Quer dizer, que dá um toque. E eu acho que o Fábio errou. Ficou aquela mãozinha de dinossauro. E a gente tomou o nosso primeiro gol, 1-0. O gol do Fluminense sai de uma jogada que o Martinelli percebe. O Lima toca pro Martinelli. O Martinelli percebe que o Arias estava sozinho do outro lado. Manda pro Arias. O Arias consegue realmente driblar. Manda ali pro primeiro pau. E no primeiro pau o Serna estava lá só dando toquezinho, fazendo o primeiro gol do Fluminense. E no segundo gol que o Fluminense faz, o Samuel Xavier percebe essa situação, percebe a situação que estava acontecendo, precisava justamente jogar a bola logo pro Arias. O Arias recebe a bola, consegue justamente desmarque justamente em uma área que era difícil realmente do jogador adversário interpretar, manda pra área e sozinho o EV testa na cara e faz o gol. 2-1. Quem eu falei em duas situações? O Arias. O Arias pra mim foi o melhor jogador em campo. É ele que mudou o jogo. Jogador bagre do Fluminense, eu vou ter que colocar o Ganso. Eu não gosto de colocar o Ganso, mas eu acho que o Ganso foi bagre. Mais bagre do que o Canóbio. Porque o Canóbio fazia alguma coisa. Que coisa? É alguma coisa. O jogador de destaque do adversário, eu vou colocar o Pablo. Muito porque ele meteu esse gol e realmente causou mais perigos também do que imaginava. Dito isso, ganhamos. É bom pro emocional, mas se preocupa pelo racional. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo. Vitor dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.